Nobres alunos, sejam bem-vindos à quarta parte da nossa aula Turno da Manhã, Gestão Aplicada 2, pelo CEPEP. Aqui nós temos alunos da turma Itapipoca 19, os melhores, professor Eric Brasil, e é sempre uma honra, um prazer e um privilégio. Como vão as coisas, Pedro? Bom, né? Eu Ótimo. só fazer aqui uma indicação aqui. Você estava falando aí dos empresários, das grandes empresas que vêm para cá para o Ceará, né? Eu acredito que aí eles estão comprando um produto de qualidade por um preço agradável, né? Porque eu acredito que aqui no Ceará eles têm uma mão de obra boa e um custo baixo, né? Um salário baixo. Eu acredito que o salário do Ceará, aqui do Ceará não seja tão o quanto igual os de fora, né? De São Paulo, Rio Grande do Sul. Aí eu acho que eles vêm para cá pela produtividade e a mão de obra que é mais barata, né? Interessante as colocações do Pedro. Vou até Inclusive, citar aqui um exemplo Pode citar. da Ford, né? Que a Ford ela fechou nesses lugares de São Paulo, Minas Gerais, mas a do Ceará ela vai continuar, né? Até dezembro. Eu acredito que seja pela mão de obra e o custo seja menor, né? Porque não fechou lá do Ceará, aqui em Horizonte, né? Em Horizonte, acho que ela vai continuar até dezembro ainda. Eu acho que também questões políticas, viu, Pedro? Sim, questões políticas. Pode ser também, isso. Já participando, né? Amigos, uma informação, a Ford, né, encerra suas atividades no Brasil, mas ela não encerra de uma vez. A Troller, por exemplo, que é uma divisão da Ford, continua até o final do ano. O desafio do governador do estado do Ceará, e aí entram questões políticas, é fazer com que, após o encerramento das atividades da Ford, a Troller possa continuar, ou aquele parque industrial possa ser aproveitado por uma outra montadora, né? E aí, quer dizer, eu posso aproveitar e fazer a parceria com a montadora chinesa ou mesmo com a montadora americana, como a GM, né? E ter ainda a produção de automóveis no Ceará. Isso sim são decisões políticas, né? E que tem muito a ver com a habilidade e as competências do governador e com, claro, o cenário econômico como um todo. Mas antes, o Pedro estava falando do que é que faz, por exemplo, uma indústria, uma empresa se instalar aqui no estado do Ceará, por que ela não vai lá para São Paulo, Rio Grande do Sul, que são parques industriais mais antigos e mais consolidados, né? Por que não vai para o Sudeste do Brasil, por que vem para o Nordeste do Brasil, uma empresa que às vezes não é daqui. E aí foi muito bem colocado, muito bem comentado pelo Pedro Neto. Existe uma coisa, meus amigos, chamada guerra fiscal. Os estados da Federação Brasileira, nós somos 27 unidades, né? São 26 estados e o Distrito Federal, que competem por empresas, indústrias. Só que a realidade de cada unidade da federação é diferente. Então, por exemplo, uma empresa como a Vulcabras Azaleia ou como a Grendene, que são do sul do Brasil, por que elas vêm para cá, para o Nordeste? Por que elas não permanecem no sul? Aí é que vem o que o Pedro falou, a guerra fiscal. Lá no sul e no sudeste do Brasil é bom, só que o custo de instalar indústrias lá é muito mais alto, porque o metro quadrado no sul e sudeste do Brasil é mais caro. Os terrenos são mais caros. A mão de obra, apesar de mais qualificada, é mais cara. Os brasileiros do sul e do sudeste, eles ganham ou eles reivindicam salários mais altos. Lá no sul e sudeste, os sindicatos, muito embora o movimento sindical como um todo tenha se enfraquecido no Brasil, desde o governo Temer para cá, mas os sindicatos do sul e do sudeste são mais fortes, eles pressionam mais os patrões.
Lá no sul-sudeste, as distâncias são muito maiores para os trabalhadores que têm que se deslocar da sua residência até o seu local de trabalho. Geralmente, eles moram mais longe do seu local de trabalho. E aí, há uma questão maravilhosa que é a guerra fiscal. O estado do Ceará chega e diz, olha, aqui é mais atrativo para a empresa, rapaz. Venha para cá, não fique aí no sul, não. Venha para cá, para o Ceará. Por que que é mais atrativo? E aí depende muito da habilidade política de cada governador, né? De cada época. Porque aqui no Ceará, além do metro quadrado ser mais barato, eu estou com uma parceria aí com as prefeituras que estão dando terreno de graça, rapaz. Ruca Braz, venha para Horizonte, que aqui vocês vão receber o terreno para você instalar o seu parque industrial de graça. Nós não vamos te vender o terreno, nós vamos te doar. Opa! A empresa começa a se interessar, né? Mas aí ela pede mais argumentos. Me dê mais argumentos. Rapaz, aqui no estado do Ceará, nós precisamos de empresas que venham gerar empregos. E, apesar do nosso trabalhador também ter dignidade, mas aqui eles aceitam ganhar salários mais baixos que os trabalhadores do sul e do sudeste do Brasil. Venha para cá, que a sua folha de pagamento vai ser menor. Olha aí. Outro incentivo. Quer mais incentivo? Venha para cá. Venha para cá, porque aqui nós temos um porto internacional, que é o Porto do Pecém. Então, se você precisar de matéria-prima, de insumos, ou mesmo se precisar escoar suas mercadorias, nós temos uma facilidade portuária. Porto do Pecém, ele está olhando direto para a Europa. Porto do Pecém, ele se comunica com os Estados Unidos. O Porto do Pecém facilita o escoamento das mercadorias no mundo inteiro. Nós temos também um grande e importante aeroporto internacional, que se for olhar também para as questões da via aérea, vai facilitar demais para vocês. E a região de Horizonte é na região metropolitana de Fortaleza, a poucos quilômetros de Fortaleza. Venha para cá, empresa, porque aqui os sindicatos existem, mas eles são mais fracos. Vocês não vão ter tanta pressão sindical em cima de vocês. O que mais? Venha para cá, porque aqui normalmente os trabalhadores eles moram mais próximos da empresa. Então, se você tiver um pequeno ônibus, um ônibus fretado para a empresa, às vezes o trabalhador vem de bicicleta para trabalhar ou de transporte próprio. Isso vai diminuir aí as distâncias, diminuir os índices de falta, de absenteísmo, né? Então, tá vendo que são muitas vantagens. Fora isso, o que é que tem de vantagem? Aqui nós temos o chamado FDI, Fundo de Desenvolvimento Industrial do Ceará, que garante às empresas uma diminuição na carga tributária do ICMS, por exemplo. Aqui vocês vão pagar menos. E, além de pagar menos, o que você tem que pagar, o governo te dá um prazo ainda de 3 anos para pagar. Ia pagar 100%, aqui tu só paga 75%, e eu ainda vou te dar 3 anos para pagar, e normalmente ainda te dou um desconto. Olha aí, vantagens. Te dou o terreno, te dou vantagens tributárias, aqui a pressão sindical é menor, nós temos porto, nós temos aeroporto, nós temos a infraestrutura para te receber, aqui os salários que você vai ter que pagar são mais baixos. Vantagens, essa chamada guerra fiscal, isso depende de quê? Depende de decisões políticas, depende da parte econômica, depende do interesse das empresas, mas isso é estratégia, isso está dentro daquele assunto que a gente falou, de níveis administrativos, né? Na parte estratégica. E aí valeu as contribuições do Pedro, é isso? Algum comentário sobre isso, meus amigos? Nesse momento que nós estamos vivendo, por exemplo, é um momento de pandemia, de crise econômica,
é o momento para uma ação assim ser empreendida, né? De estímulo. Venham para cá, empresas. A Ford está saindo, então venha para cá, Jack Motors, ou venha para cá, GM. Quais são os incentivos? Todos esses que eu falei. Em vez de perder empregos, você garante a empregabilidade, garante a manutenção e até a expansão de alguns negócios. Agora, dá para fazer de qualquer jeito? Não, isso requer habilidade. Isso passa pela gestão? Passa. Isso é gestão aplicada também, certo? Na parte estratégica. Ok? Bom, nós temos aqui os níveis administrativos e temos também o planejamento, que também é planejamento estratégico, planejamento tático e planejamento operacional. Muita gente fala, não é? O planejamento estratégico da empresa. Olha, a empresa está fazendo aí o planejamento estratégico. O que é isso? É um plano maior que uma empresa, que uma organização, que uma instituição faz para o longo prazo. Planejamento estratégico, normalmente, ele abarca um horizonte temporal de mais de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos. Então, estou preparando aqui uma empresa, a minha empresa é do setor naval. Até que eu possa, da indústria naval, pensar em construir um navio ou uma embarcação de grande porte, isso leva tempo. Será que vai haver demanda por isso? Como é que vai estar aí o mercado daqui a 3 anos? O planejamento estratégico olha para isso. E aí a gente tem observado que a demanda por mais navios, por mais embarcações de grande porte, só tem crescido no mundo. Inclusive nessas épocas de pandemia, porque o cenário do escoamento de mercadorias ele não pode parar. As empresas vão precisar, vai existir demanda. Então, no meu planejamento estratégico, em vez de cortar investimentos, eu vou fazer investimentos para a construção de novas embarcações. Só um exemplo, não é? O planejamento estratégico ele olha para o futuro, e o futuro de longo prazo. No meu planejamento estratégico, eu vou considerar que daqui por diante eu vou ter que ter mais cuidados sanitários na minha empresa. Eu sempre vou ter que oferecer, dentre os EPIs oferecidos, máscara, álcool em gel, e eu sempre vou ter que observar certas condições higiênicas que vão além do isolamento social. Porque o coronavírus, mesmo que tenha vacina, ele não vai acabar. Assim como não acabou o vírus da gripe. Então, não é porque está chegando a vacina que o vírus vai acabar. Não. As pessoas vão estar mais protegidas, mas o vírus vai continuar. Se o vírus vai continuar, eu preciso ter um plano estratégico que me permita lidar com ele, já que eu não posso eliminar a 100%. Dificilmente nós vamos eliminar o vírus. O que vai acabar é a pandemia, o que vai acabar é a epidemia, o que vai acabar é essa contaminação exagerada. Mas o vírus ele sempre vai ficar pairando no ar. Então, daqui por diante, na nossa empresa, nos próximos anos, nosso planejamento estratégico envolve, sim, ações sanitárias muito rígidas, certo? Outras ações que eu poderia ter no planejamento estratégico, eu poderia pensar em fazer uma análise de como será o cenário mercadológico. Por que você acha que a Ford saiu do Brasil? É porque ela está enxergando que o consumo de carros, de automóveis dela, já não é mais o mesmo, que existe muita concorrência e que agora ela precisa se preocupar com outras práticas, porque não no Brasil ainda, mas lá na Europa, em outros lugares do mundo, isso começa a chegar devagar no Brasil, mas está chegando também, é que no futuro as pessoas não vão mais possuir carro. As pessoas não vão mais se preocupar em possuir automóvel. Já dou a palavra para o Roberto. As pessoas vão se preocupar muito mais com a capacidade da mobilidade do que com a propriedade dos automóveis. Então, assim, em vez de você ter o gosto de ter um carro, você vai preferir muito mais a capacidade de se locomover. Como assim? Como acontece na Europa. Na Europa, pouca gente tem carro. As pessoas têm mais a
questão da utilização daquele carro. Não tem esses carros aqui em Fortaleza, não sei se vocês já viram, aqueles carros elétricos da prefeitura, que você tem, você não tem a propriedade deles, mas você pode usar como se fosse um cartão de ônibus ou de metrô, você utiliza o automóvel. Na Europa é assim, né? Você não precisa ter carro, mas você sai de carro para trabalhar, para passear, para fazer o que precisa fazer, e depois você deixa o carro na estação de origem, ou então você deixa em outra estação e ali, que nem um bicicletário, né? Aqui em Fortaleza, pronto, a expressão do bicicletário traz muito isso. Você não precisa de bicicleta para andar de bicicleta em Fortaleza. É cheio de bicicletário aqui. Você só precisa ter um cadastro para poder ter o acesso àquela bicicleta que você deixa no posto de bicicleta, o bicicletário mais próximo. Né? E aí você fez o seu deslocamento, a sua locomoção. O mercado de automóveis está se transformando dessa forma. A Ford já enxergou isso. Diga, Roberto. Pois é, professor, concordo plenamente com o senhor, viu? A visão é essa. Principalmente com as doenças, né? Por causa da próstata, que é causada pela temperatura, a pessoa que anda muito assim de carro, por causa do motor, temperatura de animal, cavalo. E outra coisa, e é mais saudável também, né? Você se locomover através de a pé ou de bicicleta saudável. Mas vem cá, se o governo concordasse com a Ford, ela ficaria no Brasil acerca de valores assim de impostos? É uma pergunta interessante, né, Roberto? Durante 101 anos, olha só, a Ford está no Brasil há 101 anos. Ela está aqui no Brasil desde 1919. E durante esses 100 anos, 101 anos, a Ford se beneficiou do mercado brasileiro, da mão de obra brasileira, né? Mas também trouxe vantagens para o Brasil, renda, geração de emprego, pagamento de tributos. Se o governo brasileiro tivesse se adiantado e negociado, a Ford poderia ter permanecido com uma outra ótica. Até porque ela permaneceu em países como a Argentina e o Uruguai. Os argentinos não perderam a Ford. Muito pelo contrário, a Ford está investindo mais dinheiro lá na Argentina. Por quê? Existe alguma coisa na Argentina que atrai mais os investidores da Ford e os empresários da Ford do que aqui no Brasil. O cenário brasileiro já não é mais interessante para eles. Mas, se houvesse capacidade de diálogo, né, uma capacidade de negociação que tornasse atraente e atrativa a permanência da Ford aqui, claro, eles são empresários, eles pensam em lucratividade, eles pensam em vantagens, eles poderiam permanecer. Mas a situação atual não garante para eles o alcance dos objetivos deles, certo? Então, nesse caso, eles preferem se retirar. Pode ser que uma empresa chinesa se interesse mais pelo Brasil de hoje. Pode ser, né? Pode ser que outra empresa americana, como já foi anunciado, a General Motors, a GM, se interesse mais pelo Brasil, mas a Ford não quer saber de Brasil agora, né? Tudo depende de negociação? Sim, mas às vezes essas coisas elas já são decididas, tempos atrás. A gente vê a notícia hoje, mas a Ford já tomou essa decisão há muito tempo. E ela já não foi negociada há muito tempo. Então, quando a gente vê na televisão, é porque a coisa já foi decidida. Grandes empresas não tomam decisões assim de supetão, porque acham, não, elas fazem planejamento estratégico. As decisões de grandes empresas são para 2, 3, 5, 10, 20 anos no futuro. Então, a Ford sair do Brasil é uma decisão tão séria que, para eles voltarem, se quiserem voltar um dia, vai dar muito mais trabalho, né? Então, assim, se eles estão saindo, a probabilidade deles voltarem é pequena, certo? É por isso que a empresa que chegar aqui no Brasil também, ela não vem apenas chegar e vai fazer uma experiência. Não. A pesquisa de mercado que ela faz é muito ampla, né? E ela vem para cá para fazer todo esse investimento, vai ficar muitos anos aqui, as que vierem. Tá certo? Que tem esse porte todo, né? Porque principalmente a indústria automobilística tem um investimento muito grande, né? E não tem como eu fazer apenas uma experiência teste e tchau. Não. Eu tenho que lançar isso como a proposta estratégica do meu planejamento estratégico, que é de longo prazo. Certo? Muito bem. Então, nós temos também um planejamento estratégico acontecendo em vários tipos de entidades, de instituições, né? O próprio governo faz.
O Brasil, a nação brasileira tem, né, o plano plurianual, que é feito de 4 em 4 anos, para poder mais ou menos que planejar o orçamento e planejar aquilo que vai acontecer, o que pode acontecer no país. Tem nações como a China que fazem planejamentos estratégicos para 20, 30 anos no futuro. Como é que vai estar o mundo daqui a 30 anos? Todo mundo diz, né, que os chineses eles vão ultrapassar os Estados Unidos, a China vai ultrapassar os Estados Unidos, já está acontecendo, né? A gente já vê isso acontecer. É porque nem sempre se dá o mesmo mérito às notícias, mas a China já vem se preparando para galgar essa posição. Ela foi freada agora por causa da pandemia, né? A pandemia, o vírus tem origem na China e tudo mais, mas não fosse a pandemia, os Estados Unidos estariam seriamente ameaçados, como estão, de fato, na sua liderança, principalmente na sua liderança econômica mundial. Tá certo? Muito embora o mundo seja muito dinâmico, eu não tenha bola de cristal para saber exatamente como é o futuro, mas a tentativa do planejamento estratégico é tentar prever, ou pelo menos antever, esse futuro e se preparar para ele. Uma coisa que nenhuma nação pode ignorar: as tecnologias aeroespaciais. A China, no ano passado, enviou naves para a Lua. Nem apareceu muito na televisão, mas enviou, não tripuladas, né? Os Estados Unidos não dependem mais só da NASA, eles têm empresas privadas agora, tipo a SpaceX. A Índia também tem. A Europa tem. Aqui no Brasil nós temos uma base de lançamento de foguetes, mas por alguma razão nós preferimos deixar sob a gerência americana, mas poderia ser só nossa. Então, a grande nação que não observar esse lado vai ter problemas. Por quê? A questão dos satélites de comunicação, dos satélites meteorológicos, dos satélites que, de alguma forma, prestam algum tipo de serviço, às vezes nem tão divulgado, como a espionagem, a participação ou não na Estação Espacial Internacional. Quando a coisa engrenar de verdade, vão querer fazer garimpo espacial, trazer minerais valiosos da Lua, por exemplo, né? E as decisões estratégicas das nações podem passar por isso também. Não só por isso, sobre vários outros assuntos, a questão climática, a questão ambiental, não é? Ou mesmo a questão das novas e próximas tecnologias, principalmente das tecnologias da informação, da comunicação. Joia? Tudo isso é estratégico. Falando em planejamento estratégico, não é? Ele é feito pelos grandes dirigentes da empresa, o diretor-presidente, diretores, representantes maiores, às vezes o gerente geral. Mas nós temos também o planejamento tático, que é de nível intermediário. Assim como os níveis que eu falei, quem faz o planejamento tático normalmente é o gerente do setor, da área, quem tem conhecimento específico. Às vezes o diretor manda na empresa, mas quem tem conhecimento sobre o setor de produção é o gerente industrial ou o diretor industrial, que normalmente é um engenheiro mecânico, dependendo da empresa, um engenheiro civil, um engenheiro eletricista, aquele profissional que detém conhecimentos técnicos e específicos para se comandar uma determinada área. No hospital, por exemplo, às vezes o dono do hospital nem é médico, o grande diretor, o grande investidor nem é médico, mas lá no setor tático, por exemplo, no setor de cirurgias, eu preciso de um médico experiente que seja um cirurgião para poder fazer o planejamento tático, porque o diretor ele entende de insumos, ele entende de marketing, ele entende de captação de dinheiro, ele entende de planejamento, mas ele não entende de medicina. Quem é que entende de medicina? Quem está lá no nível tático, fazendo planejamento tático para aquele departamento, para aquele setor. O setor de pediatria, por exemplo, tem que ser um pediatra, um médico que entenda de crianças, né? Então, e por aí vai, dependendo das especialidades, certo? Esse é o planejamento tático e as empresas fazem também planejamento tático em seus departamentos que têm conhecimento específico, conhecimento especializado. E o planejamento operacional?
é um planejamento de curto prazo, não é? Operacional, pôr a mão na massa, fazer a coisa acontecer. Planejamento operacional normalmente tem um dia, uma semana, um mês, no máximo 6 meses, não mais do que isso. É por um curto período de tempo. Eu tenho que produzir 30 mil pares de calçados este mês. Quem entende disso? O meu gerente também, mas o meu supervisor principalmente, juntamente com a equipe de operários, que vão produzir 30 mil pares de calçados. Eu preciso de um planejamento operacional. Por quê? Porque é um planejamento mais detalhado. Quem põe a mão na massa é quem entende dele, que sabe qual é a máquina que dá defeito, que não dá, que precisa ser calibrada, se já tem a matriz pronta, se não tem, como é que opera, se precisar de uma equipe de manutenção 24 horas, precisa ter, se a empresa vai trabalhar em 1, 2, 3 ou até 4 turnos, não é? Então, isso é operacional e normalmente é de curto prazo, um dia, uma semana, um mês, certo? Ok. Meus amigos, vou encerrar essa transmissão e daqui a 2 minutos nós voltamos para a última parte do turno da manhã dos nossos conteúdos de gestão aplicada número 2. Até daqui a pouco.